Fala pessoal, estamos dando início a mais um episódio do meu podcast Fala Pessoal. Desde já quero reforçar os agradecimentos por todo mundo que vem se inscrevendo, vem comentando. É muito importante essa interação de vocês com o nosso canal para que o algoritmo possa entregar cada vez mais o nosso material. Me siga nas minhas redes sociais, no Instagram, Facebook, TikTok, no Twitter. É muito importante que vocês possam estar compartilhando, curtindo, né, nosso material. E aí, hoje nós estamos aqui recebendo a representante do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas do Estado do Ceará, minha amiga Orleanda Gomes. Muita alegria em recebê-la, né? Tive a oportunidade de conhecer a Orleanda desde o ano passado, né? E a gente teve um processo de aproximação, né? Eu venho conhecendo um pouco das lutas dela, né? E do movimento aqui em Fortaleza, no estado, né? E é muito importante a gente conhecer essa realidade, né? Para que a gente possa conhecer as problemáticas, né? E que a gente possa estar buscando soluções dentro do poder público, né? Eu acho que o movimento tem muito está dentro dos objetivos do movimento, né? Levar as dificuldades, né, das mulheres que vivem com HIV e tentar dialogar com o poder público de alguma certa forma, né? Que eu sempre falo, a gente individualmente a gente não consegue muita coisa, mas a gente reunido em grupo, né, e fazendo os debates, participando, a gente consegue mudar, mesmo que a passos lentos às vezes, mas a gente consegue mudar um pouco da realidade, né? Então, Orleanda, seja muito bem-vinda, né? E aqui reforçar aqui o meus agradecimentos também, que está me dando suporte aqui hoje é o meu amigo Yarley, né? O Herbin também está por aqui, e o Gabriel também, que fica aqui na parte da edição. E deixo para você, Orlando, você se apresentar. Sempre eu faço esse momento inicial para que a pessoa se apresente, né, que ela fale um pouquinho sobre si, sobre como começou, né, o movimento, né, como foi que você se integrou no movimento, mas que você possa inicialmente se apresentar aqui para a nossa audiência, para que possa conhecer um pouquinho de quem é a Orleanda Gomes. Está contigo. Ok. Primeiro quero agradecer, né, doutor Alisson, Alisson, mulher, não gosto de doutor, não. porque é uma oportunidade que a gente tem para falar sobre a questão do HIV e AIDS, que é uma questão muito importante. E falando aqui dessa pessoa, eu, enquanto mãe, esposa, mulher, filha, descobri que era uma mulher positiva, já tenho 20 anos, que sou, na realidade, né, na minha primeira e única gestação, porque eu sou mãe de um rapaz hoje com 20 anos. E foi quando eu engravidei que eu descobri, dentro dos exames, né, que era uma mulher que estava com o vírus do HIV. Então, é muito importante a gente levar para as pessoas a questão que o vírus do HIV é um e a AIDS é outro. Sim. O vírus é o que a gente chama que, quando você inicia o seu tratamento, ele fica ali adormecido, controlado, e a AIDS já é a doença, embora também tenha o tratamento e tenha o controle, né? O que diferencia é porque a pessoa, quando descobre o estado de AIDS, fica mais complicado no sentido dela pegar uma oportunista e isso ocasionar a óbito. Então, assim, há 21 anos atrás, vai fazer agora, eu descobri que era uma mulher vivendo com o vírus do HIV. E como para todo mundo não é fácil, para mim não foi diferente. Principalmente do primeiro filho, já não estava com o pai do meu filho, por algum motivo. Justamente quando eu engravidei, eu já não estava mais com ele. E para quem contar, com quem contar, como contar. E principalmente assim, no momento de gestação, né? Geralmente a mulher já está Sensível, sensível, né? sensibilidade E à flor da você, pele. E aí, como eu sempre costumo falar, foi o momento mais feliz da minha vida e, ao mesmo tempo, também muito triste. Porque você descobrir algo que você não tem um conhecimento, que na época eu não tinha, e saber que não tem cura, né? Então, isso aí é um baque. E como eu já vinha bem fragilizada, não foi fácil.
Até hoje não é fácil, porém eu consigo administrar, Sim. viver e não esquecer que eu tenho um vírus, Sim. mas saber que é eu que controlo ele, né? Sim. Através da medicação, ele está ali controlado. Sim. E também falar que o vírus, ele não define, pelo menos a minha pessoa, ele não define. Uhum. Ele é só mais uma parte de mim, quanto tantas outras. Sim, sim, sim. E o que a gente tem mais para falar na questão de ser uma mulher vivendo com o vírus é a sociedade que a gente tem, né? Eu, após descobrir, fiz o tratamento, cuidei de mim e cuidei para que meu filho não viesse a ter quando ele nascesse, que seria transmissão vertical, quando passa da mãe para o bebê. Então, iniciei logo um tratamento, assim que descobri. E depois que meu filho nasceu, ele ficou sendo acompanhado no hospital, que foi lá no São José mesmo, onde eu sou acompanhada até hoje. E com 1 ano e 8 meses, ele foi liberado, porque quando a criança nasce, vai tomando um xarope. Na época, o xarope que ele tomava chamava AZT. Não mamou, né? Foi de parto cesárea. Embora hoje a gente saiba que a mulher, estando indetectável, pode ter um filho normal, só não pode amamentar, porque o leite é sangue. Sim. E depois de todos os exames, ele foi liberado, né? Porque ele não contraiu o vírus. Isso, para mim, foi a coisa mais importante. Que, a partir do momento que eu descobri, eu ficava pensando, agora eu tenho que cuidar de mim e cuidar do meu filho. Porque, por mais que eu soubesse que eu não teria culpa, se o meu filho nascesse com o vírus, de alguma forma, eu ia trazer isso para mim. Sim. Então, assim, o meu filho, eu sempre digo, foi um presente de Deus, porque com ele eu tive a oportunidade de descobrir, cuidar, tanto para que ele não tivesse, como para que eu tivesse bem e estar bem até aqui. Sim. Então, a partir daí, eu comecei, logo que ele nasceu, o uso dos antirretrovirais também. E, de lá para cá, me tornei, né, uma pessoa indetectável, que era igual a indetectável, igual a intransmissível, e hoje é igual a zero. Sim. A ciência diz que uma pessoa indetectável, ela não transmite o vírus do HIV para outra pessoa. Sem esquecer que é o vírus do HIV, mas tem que ter cuidado pelas oportunistas, as ISTs, né? Infecção sexualmente transmissível. E, assim, depois, com o tempo, eu comecei a frequentar umas reuniões da rede, que tem lá próximo do Hospital São José, que é a rede de pessoas, né? E é a RNP. E, com o tempo, eu fui observando o que acontecia. Logo depois, eu descobri, participando também das reuniões, que tinha a reunião das mulheres, que é o MNCP, Movimento Nacional das Cidadãs Positivas. É um movimento nacional, em cada estado temos uma representação. E não sei se foi por acaso do destino, tem aí quase 5 anos que eu estou na representação. Acontece 2 anos na eleição. Na primeira, eu digo acaso do destino porque eu não tinha essa pretensão ao primeiro momento. Sim. Mas aconteceu algumas coisas e no momento eu me coloquei. Como eu não tinha visibilidade na época, então foi bem complicado assim para assumir uma responsabilidade de estar na ponta sem ter essa visibilidade. Isso. É isso que eu ia te perguntar, Orlando. Como foi... primeiro, eu quero voltar um pouquinho, uma coisinha antes. Como foi para você, assim, como você já relatou, foi um momento muito difícil do diagnóstico, né? Que não é fácil, um momento de sensibilidade, não é um momento, assim, da gestação, você sabe, assim, que está esperando um filho, você cria você tinha criado um planejamento, né? Com o diagnóstico, acho que deu um 180 na sua cabeça, que acho que assim, agora eu não estou mais preocupado com o meu, estou preocupado com o meu filho, né? Acho que muda isso. Como foi que tu trabalhou isso na tua cabeça, na tua rede de acolhimento, né? Na tua rede de familiar, né? Na tua rede de amigos? Como é que foi isso para ti, né? Ou não teve, né? Ou teve alguma resistência? Que até para você abrir para
para essas pessoas também é um processo também, né? Para você, né? Eu acredito como para todos, né? Como foi isso para ti? Também teve acompanhamento de terapia, né? Para que você pudesse também lidar com toda essa situação, né? Como foi essa parte também psicológica também, né? A gente fala da doença, mas também fala da parte da psicologia também, né? Da mulher, de você como mulher, né? Bom, isso foi muito complicado. Uhum. A princípio, eu não aceitei o diagnóstico. Uhum. Então, eu pedi mais 2 exames, Uhum. uma contraprova, né? Sim. E a todo tempo eu conversava com Deus, dizendo que não era. Porque como, assim, eu via, né? Eu só tinha um relacionamento, né? Era fiel meu companheiro, tinha um relacionamento de 6 anos. Então, ficou muito ruim para mim. Mas, assim, eu tive o acolhimento dos médicos, eu tive atendimento psicológico, tive, para além do infectologista. Tudo no SUS. Tudo do SUS. Muito importante. Inclusive, nossa medicação. Que se fosse para a gente comprar ela, Absurdo, pouca né? gente talvez teria condições, porque é muito caro. Sim. E aí, para minha família já foi mais complicado. Eu tive como contar para 2 irmãs que me apoiaram. Para um irmão, eu falei na época também, porque ele, junto com a mulher, quando eu tinha assim uma confiança para contar. Sim. Mas para meus pais eu não contei. Até porque a minha mãe, ela era uma pessoa muito, que eu considerava como preconceituosa. Sim. Eu vivia com meus pais, eu morava com meus pais, então eu saberia a forma que ela agia falar com Já as conhecia, pessoas. né? Às vezes Já imaginava como é que ia ser a recepção, né? eu imaginava assim que se eu contasse para ela, a primeira coisa que ela iria dizer era tipo assim: não quero mais você aqui. Eu tinha isso na minha cabeça. Então eu me trabalhei muito, né, para que um dia eu contasse para ela. E assim, contar para o meu filho não foi tão difícil, apesar que eu contei só quando ele tinha 16 anos, mas é porque na minha cabeça eu entendi a parte da proteção para que ele tipo, eu conto para ele criança, ele conta para o coleguinha, que conta para a mãe, que afasta os coleguinhas dele. Sim. Na minha cabeça eu tinha isso. Sim. E aí também, para ele ter a compreensão. Então, com 16 anos, Tem um pouco mais foi de maturidade tranquilo. para poder receber a informação também, né? Foi tranquilo conversar com ele sobre, Sim, né? claro. Enquanto eu chorava, triste, assim, de falar para ele, Sim. ele me abraçava e dizia: mãe, eu pensei que eu era adotado. Então, assim, eu fiquei tão surpresa dele pensar que ser adotado seria seria um problema e não ter a mãe vivendo com o vírus. Sim. E daí a gente conversou, ele perguntou e, assim, a gente tem um relacionamento maravilhoso. Ótimo. Meu filho foi o presente de Deus, a coisa mais importante. Isso Desculpa. Não, isso eu sempre falo, assim, a gente chamou você para conversar sobre do movimento, que é uma das coisas que lhe move hoje, né? Mas atrás disso tem uma mãe, né? É uma filha, é uma esposa, né? Eu sempre falo, tem uma pessoa além disso, né? Não é só isso, essa é a sua pauta que você trouxe para você, né? Assim, dos acontecimentos da vida. Mas você não só se resume a isso, né? Você é a mulher que gosta de se divertir, que vai para Domingos Olímpicos, né? Desfilar, tem outras coisas além disso, né? Não é só necessariamente o movimento, né? Que às vezes a gente quer encapsular as pessoas unicamente naquilo, né? Mas eu sei que você tem capacidade de, né? Você tem outras coisas além disso, né? Por isso que é bom a gente falar, né? Porque a gente posiciona as pessoas, né? Que, né? Além de tudo, né? É uma pessoa como qualquer outra, né? E aí, assim, passou-se de quase 20 anos da minha vida para me contar para minha mãe. E então, assim, ano passado, em novembro do ano passado, fez 1 ano que eu contei para minha mãe. Sim. Também porque eu fui convidada para participar de uma exposição do Dezembro Vermelho no Hospital São José, e era uma coisa que ia para o mundo. Sim. Né? Então, apesar de eu já estar à frente do movimento, na representação, e como foi falado, a gente ir atrás das questões com o governo, né, com os governantes,
para falar sobre as necessidades do movimento, eu já fazia essa parte, mas ali era uma coisa que a gente tirava foto e registrava. É diferente de ir para Instagram, redes sociais. Então, eu pensei, esse é o momento. E aí eu fui, e, para minha surpresa, o retorno, né, que ela me deu foi totalmente diferente do que eu pensava. Totalmente diferente. E, assim, a partir dali, eu digo que eu me libertei. Sim. Porque você viver com um segredo e pensar que amanhã ou depois eu pudesse ter um problema, um internamento, e ela descobrir por terceiro, não ia ser legal, né? Dizia, tipo assim, mas se considerar até assim, tipo que... eu não ter tido a confiança, né, de contar para ela. Mas, assim, a partir dali, o nosso relacionamento melhorou bastante. O que eu temia dela dizer que não me queria, apesar que eu já não estava mais em casa, tem 2 anos que eu saí de dentro de casa para viver um relacionamento que, graças a Deus, está dando certo. Mas, assim, a partir dali eu disse, eu estou livre para o mundo. Porque se eu já fazia o que eu gostava de estar na representação dessas outras mulheres, que muitas delas hoje ainda não têm essa condição que eu tive, de falar, né, abertamente. Então, para mim, foi só alegria. E, assim, graças a Deus, hoje eu posso dizer que eu não tenho nada pendente, nem com meus pais, nem com amigos. A relação de amigos, você perguntou, eu sou de poucas amizades, que eu digo colegas, conhecidos, eu tenho bastante. Mas amigos são poucos os que eu tenho, que eu considero, né? E aí, Orlando, aí eu queria que você falasse um pouquinho, você já até fez uma introdução, como você falou assim, você passou, você só está com 1 ano que você contou para sua mãe, para você ver que cada um tem processos diferentes. E tem pessoa que não vai querer contar para ninguém e está tudo certo. Tá tudo né? certo. Não tem nenhum problema. Isso é uma coisa muito particular de cada um, né? Com certeza. E aí o que nos cabe é respeitar, né? É. E aí eu queria que você falasse um pouco assim, há quanto tempo, né, você virou essa chave, né? Não, quero sair, vamos dizer, do anonimato, quero falar sobre a causa, né? Quero trazer isso como uma bandeira para mim. E como foi que se deu, né, a sua inserção dentro do MNCP, né, para que a gente possa avançar. Como eu falei, tem passou para 5 anos. Sim. Porque, assim, o primeiro momento, eu não quis. Eu fui pela necessidade daquelas mulheres. Sim. No segundo momento, eu quis, entendendo que eu poderia fazer mais. Certo. E no terceiro momento, que é 2 em 2 anos, né, a gente vai até 2025, eu acho que ainda teria algo para contribuir dentro do movimento. É uma coisa que realmente hoje faz parte da minha vida e me move todos os dias a fazer a diferença na vida de cada uma dessas mulheres. Nos 2 primeiros anos, eu tive comigo uma outra pessoa como suplente. Nesse momento, tem o Credileuda, né? Credileuda já vem aí no movimento há 30 anos. E é uma pessoa que me ajuda bastante, embora eu esteja sempre na visibilidade, mas é uma pessoa também que tem sorologia aberta, por isso eu estou falando. Mas, assim, porque ela fica mais atrás dos bastidores, mas me ajuda bastante, com muitas questões, né? Porque eu digo sempre que ninguém faz nada sozinha. Sim. E a gente tem uma terceira pessoa também hoje que nos ajuda muito, enquanto secretária. Então, assim, cada vez mais a gente precisa levar para o mundo. Eu costumo dizer assim, não é só no estado de Ceará, Fortaleza. É para o mundo a questão da mulher vivendo com HIV e AIDS. Porque, como eu disse, a gente tem um grupo que são quase 90 mulheres, e dessas 90 mulheres, se a gente tiver 5 que fala que é uma mulher vivendo, a gente tem muito. Sim. E todos os dias a gente trabalha essa questão que você falou. Conta se quiser, para quem quiser e se quiser. Mas o não contar delas não é porque elas não queiram. É justamente pela sociedade que a gente tem preconceituosa. Sim. Eu sei muito bem o que é isso. Hoje eu sei lidar com isso. Para mim, não faz diferença se eu contar para alguém que sou mulher vivendo, é aquela pessoa se afastar de mim. Hoje eu sei lidar com isso. Mas tem muita gente que não sabe, principalmente quando essa pessoa é um familiar. Porque é muito dolorido você ser discriminado por algo que você não tem culpa. Porque as pessoas ainda assim hoje criminalizam muito as pessoas que vivem com o vírus ou com a AIDS. Elas nem procuram saber
tipo assim, mas como que, né? Como que aconteceu? Porque eu falo de mim. Após 40 anos vivendo com HIV e AIDS, descoberta aí, após 40 anos, que a gente ainda não tem a cura, a gente busca essa cura. O movimento mesmo, o ano passado, saiu com a campanha da Cura Já, que a gente entende que é preciso ter mais investimento, né, na ciência, para que tenha essa tão sonhada cura. Eu espero por ela, mas que se não acontecer comigo, que seja com outras pessoas, que venha, porque a gente sabe que todo dia a gente tem novo diagnóstico de pessoas que descobrem que é positivo para o vírus do HIV ou até mesmo pela AIDS. A questão da mãe, né, também, que a gente não vê campanhas públicas sobre a transmissão vertical. A gente precisa falar sobre isso, precisa levantar essa bandeira da mulher, da mãe, e que engravida e que descobre o vírus do HIV, que cuide para que seu filho não venha a ter. Né? Que é o que a gente quer, é que aqui também no Ceará a gente tenha um selo, né, como já tem em outros lugares, da não transmissão vertical. Sim. Engraçado, Orlando, até fazer um parênteses aí no que você está falando. Antes, a gente via muito comercial na televisão, né? Falando sobre o As políticas públicas, sobre né? políticas públicas. No carnaval, eu me lembro assim os eventos chaves, né? Vamos falar, carnaval. Quando você abria a televisão, você via use camisinha, né? Aí falava sobre, né? Sobre como é que fala sobre HIV, fala sobre as outras ESTs. e as ESTs, né? Falar sobre isso. E hoje eu não me recordo de ter visto na televisão no período que antecede o carnaval propagandas, né? Falando sobre isso. Parece que nos últimos anos houve uma diluição desse processo também que isso também passa por um processo educativo também, né? Com certeza. Quando você, ainda mais em televisões de massa, né? Que eu me lembro, eu acho que na minha adolescência eu me vi demais. Chegava o período de carnaval, passava muito, os camisinhas, não sei o quê, né? Exatamente com essa perspectiva do aumento, né? Porque nos últimos anos teve um aumento, principalmente entre adolescentes, né? O que a gente tem no boletim epidemiológico adolescentes, né, e idosos. Sim. Aí é um pulo, né? Sim. Do adolescente pulou para o idoso. Uhum. E a gente vê isso como a questão assim do idoso. As pessoas falam assim, mas o idoso hoje ele está tendo mais relação sexual. Sim. Né? Até a gente fala assim pela questão do azulzinho, né? Assim, tipo, mas os idosos eles não foram educados para usar preservativo. Como assim educado? Eles não têm a informação que a gente tem. Se ele não usou antes, uma mulher, por exemplo, a mulher do lar que a gente chama, Sim. a senhora de idade, se o marido dela vem, ela vai pedir um preservativo, o que é que ele vai pensar, né? Então assim tem toda essa questão. E a gente realmente levanta outra questão. A gente não tem espaço para falar sobre educação sexual nos colégios. Sim. A gente escuta muito assim, mas se for falar sobre isso, vai ensinar os jovens a transar. A gente não precisa disso. Ó. Eu costumo dizer que essa ferramenta aqui, ela tem tudo. O que a gente vai fazer é falar. Se vai fazer, a gente vai falar sobre a prevenção. Né? O que a gente sempre leva é a questão da prevenção. Quem não tem, não queira ter. E quem descobrir, entender que a gente pode viver com o vírus, né? Que não é aquela coisa que era antes. É complexo quando a gente fala assim. Falar do HIV, você vive com o vírus, vive bem, você está romantizando. Negativo. Falar do HIV, você está se vitimizando. Também não. Então, assim, a gente tem que ter cuidados na hora que a gente vai abordar sobre esse assunto. Sim. Dizer que a gente vive bem, apesar do vírus, mas não é um bem, digamos assim, 90%, é 80%. Por quê? Eu tenho 20 anos de vivência. Eu nunca me internei por conta do vírus. Eu nunca tive um oportunista, graças a Deus. Mas a gente tem as outras coisas da vida que, por exemplo, eu tomo essa medicação aqui há 20 anos. São 3 comprimidos
que no caso são 4, porque um é 2 em 1. Há 20 anos. Aí você imagina o organismo de alguém tomando a medicação todo dia ao longo desses 20 anos. Tem os efeitos colaterais também. E uma das coisas que a gente não escuta falar é sobre a lipodistrofia, que ela é causada justamente pelos antirretrovirais. Que aí antes chamava coquetéis, porque era muitos comprimidos, e hoje é antirretroviral, porque diminuiu bastante. É um sinal que a tecnologia está avançando, né? Não chegou ainda ao ponto da cura, né? Mas eu vi, acho que, se eu não me engano, acho que está com um mês, que eles estavam tentando diminuir em um comprimido, ou é 2, né? Se eu não me engano. É assim. Eu vi, foi até lá na Hospital São José. Eles pegaram 2 comprimidos e transformaram em um. Mas usa-se, tem um medicamento novo, tem um medicamento novo. Não, não tem um medicamento novo. Tem uma junção de 2 remédios que já existia e eles transformaram. Só a tecnologia que avançou para poder unir, né? O duas remédio drogas ele não é novo, ele sim. apenas foi uma junção que fizeram. Para né? diminuir, é igual, como você falou, era um coquetel antigamente, eles resumiram, vamos dizer, em 3 aí, né? Então eles estão, vamos dizer, resumir 2 em 1, ao ponto que você só vai ter que tomar 2 por dia, né? E aí depois, acho que o próximo passo, que eu acho que é um sinal que, assim, que a tecnologia está avançando, né? Pode ser que o processo de cura, né, da medicação para cura esteja cada vez mais próximo, porque isso é uma das bandeiras do movimento, né? Exatamente. E dizer também que a gente não pode esquecer, né, que continua usando os preservativos, né? Que esse é o feminino que a gente diz interno e o masculino que é o externo. Certo. E sem esquecer que o gel lubrificante ele faz parte desse kit, né, de proteção. Porque é importante saber, a gente fala de prevenção, mas ainda assim o método mais seguro é o preservativo. Tem outros métodos, como a PrEP, a PEP, que eu não vou falar sobre isso aqui agora, até porque a gente não tem tempo, mas também são outros métodos de proteção, né, que existe. Mas o que a gente mais fala na questão do movimento. As mulheres vivendo com HIV, nós temos várias questões, e uma delas que eu sempre bato de frente é a questão dos exames específicos da mulher. Porque todas as vezes eu tenho um infectologista, ok. Mas quando eu vou para aquela consulta, ele vai ver as minhas questões e vai me encaminhar para um outro médico. Eu tenho um ginecologista também. Mas o meu ginecologista, ele só vai me dar um pedido do exame, ou de exames, tipo mamografia, ultrassom mamária, essas coisas assim. Eu vou para a regulação. Aí eu fico lá. Passo um ano esperando. Se eu tiver um nódulo na mama, sem saber o que é, e se for um CA, um câncer, esse tempo de espera vai fazer com que eu possa vir até a óbito. Sim. E aí, quando a gente leva essa questão para onde deveria, que é para os gestores, por que isso? Porque a gente quer ver uma forma de acontecer mais rápido esse atendimento. Sim. Aí, quando fala para você assim, mas você está na regulação como tantos outros. Sim. É verdade. Mas a gente não quer ser tantos outros. A gente quer ser vista como uma mulher com prioridade porque ela já tem uma patologia. E o HIV ele não combina com nada. No sentido de dizer, não combina com CA, não combina com a TB, sem esquecer que a tuberculose está aí, estava fazendo muitas vítimas no sentido de levar a óbito. A gente não pode esquecer que temos pessoas em situação de rua, que, para além disso, também tem mulheres vivendo com HIV e pessoas no geral, né? Porque quando a gente fala em pessoas em situação de rua, assim como fala de mulher vivendo com HIV, no nosso grupo, a gente tem um grupo de mulheres cis e trans, né? Então, a gente tem a mulher negra, a gente tem a mulher que apanha do marido, sofre a violência doméstica. Então, a gente tem mulheres, né? Tá falando, não é a mulher com o vírus, é a mulher com tudo aquilo que outra mulher que não tem o vírus tem, e, para além disso, ainda tem o vírus. Então, quando você fala assim, é uma mulher preta, pobre, que mora na favela, né? E tem o vírus do HIV. Aí você acha que o preconceito ele vai para mim, né? Que sou considerada uma mulher branca, que tem um
digamos assim, uma qualidade de vida melhor, o preconceito ele vai cair mais sobre mim ou sobre aquela mulher? Então, assim, são questões que a gente tem que discutir. E outra coisa, quando eu sei do meu direito, eu vou lutar por ele, e quando alguém vier, eu vou saber exatamente me posicionar, me colocar, mas aquela que não sabe. Então, é essa a nossa luta todos os dias, por melhor qualidade de vida, por melhor qualidade de direitos, né? A gente sabe que tem deveres, mas os nossos direitos, tudo que a gente já conquistou até aqui, regrediu, teve percas. E a gente não está aqui para ter percas, a gente está aqui para ter ganhos. Então, cada vez mais a gente quer levar adiante a questão da mulher em si, né? E aí vem o 8 de março, que o Dia da Mulher é todo dia. Conte aí como é que está aí essa questão aí do Dia Internacional da Mulher. Eu estou, né, enquanto movimento dentro da construção, desde a primeira reunião, que a última é hoje. Pois é, isso que eu ia perguntar, como é que está esse processo de organização aí do 8M, né? Junto com outros movimentos. Está muito bom, no sentido que, enquanto movimento, deu uma melhorada. Vocês participaram da passada? Participamos. A gente vai expor na feira do 8M, as meninas estão bem felizes. E assim, já é um passo a mais que a gente dá, né? Porque a gente fala muito da empregabilidade, da sustentabilidade e do empreendedorismo e do empoderamento, né? Então, tudo isso está junto. A partir do momento que você tem algo para mostrar, para vender, você vai ter o seu dinheiro, você vai melhorar até a nossa condição mental, porque tudo está interligado. E não pode esquecer que essas mulheres vivem todos os problemas que a sociedade apresenta, né? Empregabilidade, qualificação profissional, né? Uma série, elas vivem com HIV, mas os problemas da sociedade chegam nelas, como acho que você falou. Tem mulheres lá que são catadoras, né? Tem boa parte não tem renda, né? Uma ou outra que consegue, né? Exatamente. Esse movimento, eu acho que esse movimento que você faz, até nos últimos dias, vocês estão conseguindo curso de qualificação, né, lá para as meninas, né? Exatamente. Teve roda de conversa lá com a secretária executiva das mulheres também, né, com a Liliane, né? Isso. É tudo assim, tudo é construção, né? Eu digo sempre que eu vou para os espaços, se eu sei que tem questões, vai ter um evento A, um evento B, eu me coloco lá. Embora muitas vezes eu não seja convidada, mas eu me faço convidar. Porque, como você falou, no ano passado a gente participou. Essa blusa que eu estou vestida é do ano passado. Isso aqui é uma mulher na forma de um 8. Aí essa blusa eu carrego no meu corpo diariamente. Porque, assim, juntas, livres e vivas. Essa frase foi do ano passado, mas ela é tão atual, porque todos os dias a gente tem feminicídio. Todos os dias a gente abre a televisão, a gente abre as redes sociais, tem uma mulher que foi morta por um marido. E a gente quer que tenha algo para além disso, porque a gente sabe que existe a Lei Maria da Penha, né? Muito boa, por sinal. Mas tem alguma coisa acontecendo, porque esses homens, não só os homens, mas os casais, as pessoas que estão matando as mulheres. A gente quer viver. Essas pessoas têm que entender que elas não são donas dos nossos corpos, não são donas de nossas vidas. Se não deu certo, cada um tem que procurar o seu lugar. Sim, claro. E essa sensação de posse, né? Como se a mulher fosse um nada. Está acontecendo isso muito sério, muito forte. Então, tem essa questão também que me magoa, me machuca, porque eu sou uma mulher. E, assim, eu tenho um relacionamento... Meu companheiro também é uma pessoa vivendo há 30 anos. Conheci dentro do movimento, Rodrigo. E, assim, graças a Deus, a gente tem um relacionamento muito bom, né? Principalmente nessa parte que da representação. De apoio à militância. Exatamente. Exige muito estar aqui, estar ali, né? Sair, viajar, tem muitas essas coisas. Então, assim, ele super respeita também isso. Então, assim, do meu relacionamento, eu não tenho questão para falar, mas muitos relacionamentos são abusivos.
E a causa disso, muitas vezes, é justamente a mulher não ter o seu trabalho, não ter o seu dinheiro e ficar naquela dependência. Então, quando a gente traz a questão do trabalho, da empregabilidade, também a gente está trazendo essa parte de dizer que a mulher, quando ela tem a sua autonomia, ela também pode se sair de um relacionamento abusivo, né? Então, muitas questões dentro, né, da mulher vivendo com HIV, porque ela vivencia tudo que a outra mulher que não vive da mesma forma, né? A gente tem questões de mulher que hoje está sendo acompanhada pela Casa da Mulher Brasileira. Então, assim, todo esse contexto acontece com as nossas mulheres. E aí, aproveitar que a Orlando já começou a falar um pouquinho do 8M, né, que estava participando do processo de organização, e hoje tem a última reunião, né, de organização do movimento, aí já aproveitar para convidar todo mundo, né, dia 8 de março, na Praça do Ferreira. O mote, né, do 8M é Mulheres Vivas do Brasil à Palestina, né? Aí tem a programação geral, 8 horas tem a mística de abertura, 9 horas tem a feira feminista, né, onde vai estar um grupo de mulheres empreendedoras fazendo as suas exposições, as suas mercadorias. 9 horas tem a oferta de serviços, que eu acho que é caminhão do IDT, deve ter caminhão do cidadão, né, uma série de serviços, né, a população que estiver passando lá no momento. Das 14 às 15 horas os debates. Às 15 horas o ato político, que eu acho que deve ter um momento na praça, depois sai encaminhada, né, ali aos redores. Aí depois às 16 horas é a concentração para a caminhada e a mística de encerramento, né? Então já deixa aqui o convite, é importante, né, a convidar todas as mulheres que possam se fazer presente, mas também os homens, né, que a luta das mulheres também, prova que as mulheres têm um lugar de fala, né, que passa toda as dificuldades, né, seja como a Orlando falou, por serem vítimas de feminicídio, né, por viver relacionamentos abusivos, mas também por outros motes, né, de empregabilidade, de remunerações, né, e uma série de outros problemas que a sociedade apresenta pelo fato unicamente de ser mulher, né, de representação nos espaços públicos, né, a gente vê pouquíssimas mulheres no movimento de parlamento, ocupando cargos estratégicos, né, então tem toda uma luta por trás disso, né, então já reforço aqui meu convite para que tenham a oportunidade, né, se não puder passar uma manhã, mas passar um pouquinho para prestigiar as mulheres que estão lá expondo, né, para que quem puder fazer a caminhada também é importante, né, é um ato que envolve muitos movimentos, né, das mais diversas, da negritude, da juventude, das mulheres, né, então é importante essa participação da sociedade civil nesse momento, né, de que todos os holofotes, né, tá voltado para o 8 de março, né? E vai ter uma série de outras programações. O 8 de março é uma data simbólica que onde se organiza, né, uma série de atividades, mas durante o mês de março todo ele é voltado para atividades, né, de respeito e luta pelos direitos das mulheres, principalmente de viver, né, de não serem mortas, né, e de oportunidades para elas também, né. Então vou estar lá com certeza, né, junto com as meninas lá na Praça do Ferreira. E aí, Orlando, eu queria que você falasse um pouquinho também, acho que você tocou num ponto importante sobre a parte da medicação, e aí ainda existe uma mística muito grande ainda na sociedade, que eu acho que é uma das bandeiras de vocês também de divulgação, é que existe uma vida após o diagnóstico, né? Eu acho que a sua própria história fala muito sobre isso, né? Que existe uma vida após... Eu não sei se... Até é bom tu falar... Quando tu foi diagnosticada, já existia esse não indetectável, ou foi uma tecnologia que foi desses últimos anos? Ou tu já nunca tinha ouvido falar do não indetectável? Né? Eu queria que tu falasse um pouquinho e falasse também um pouquinho para conscientizar também as pessoas, né? Que o diagnóstico, por óbvio, não é uma coisa fácil, mas que se você fizer o tratamento, né,
fazer o acompanhamento médico direitinho, né? Você consegue ter uma vida com qualidade após o diagnóstico, né? Como você falou, não é uma coisa fácil, né? Não é querer romantizar, não é, mas você consegue viver, consegue trabalhar, consegue fazer, né? É bom a gente falar um pouquinho sobre isso também, porque quando a pessoa recebe diagnóstico, é como se o mundo tivesse caindo na cabeça dela, né? E cada um lidar de forma diferente, né? É verdade. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre se quando você foi diagnosticado já existia o não indetectável ou foi uma tecnologia que foi descoberta durante esses últimos anos? E falasse um pouquinho também sobre a medicação e sobre que existe uma vida após, né, o diagnóstico também. Quando eu descobri, já existia, porém eu que não sabia, né? Tá, como eu disse, muitas coisas eu fui descobrindo no decorrer do tempo, né? Sim. Mas assim, o que melhorou foi a questão do zero, né? O zero ele foi agora recente, né? A gente recebeu... Os últimos 10 anos, né? Vamos dizer, não, né? bem menos. Bem menos. Legal. O zero foi... Eu acho que a gente teve essa notícia, se eu não estiver enganada, ano passado. A gente tinha o I igual a I, né? Indetectável igual intransmissível. Agora a gente tem I igual a zero, que é zero transmissão. Ou seja, a ciência descobriu que a pessoa que está em uso dos seus antirretrovirais, que está indetectável, ela não transmite o vírus do HIV para outra pessoa. Mas, assim, uma das questões que eu busco, é uma coisa que eu já coloquei em pauta, em documento e tudo, é que se haja um estudo para que a mulher indetectável ela possa amamentar seu filho. Porque se eu não transmito através do relacionamento sexual, que eu não transmito através do leite. Né? Porque se o vírus está tão baixo, ao ponto de ser zero transmissão, né? Então, assim, porque eu sei o que eu passei quando o meu filho chorava para mamar e eu tinha que dar uma mamadeirinha de leite para ele. Então, para mim foi muito dolorido e quando eu lembro disso ainda dói. Como a gente sempre ouviu, o leite é vida, né? Então, assim, para que outras pessoas, né, outras mães que venham aí ser diagnosticadas, que estejam indetectáveis, que haja um estudo para que essas mães possam amamentar. E o que a gente mais quer, na realidade, é que cada vez mais haja menos, né, a questão de exames positivos. E, para isso, a fala que a gente faz de falar sobre a prevenção mesmo, né? E, assim, para isso a gente precisa de mais pessoas, né, com sensibilidade de trabalhar isso. Cada vez mais, ao invés de invibilizar, dar essa visibilidade. E entender que as pessoas que têm o vírus do HIV, elas não são pessoas que colocam outro em risco. Muito pelo contrário. São pessoas que precisam de apoio, são pessoas que precisam de um abraço. Entender que o vírus não pega através de um beijo, de um abraço, de um aperto de mão. Esse os mitos, né, que tem por detrás de tudo isso. Coisas que a gente escuta hoje e que quando a gente fala, mas isso era antigamente. Não é, não é. Eu estou na ponta, eu escuto isso diariamente. Então, quando a pessoa descobre um diagnóstico, ainda assim, dependendo da pessoa, para ela é um bicho de 7 cabeças. Pessoas que têm problema de depressão, quando ela descobre um diagnóstico positivo, se ela não tiver um apoio, ela morre, ela comete suicídio. A gente tem relatos recentes disso. Então, assim, são coisas reais, não é coisa de achismo, tempos atrás. Outra coisa também que a gente ouvia muito falar, a pessoa que tem um vírus é coisa de gay, é coisa de homem que faz sexo homem. Eu sou uma mulher cis, e eu sou uma mulher vivendo. E eu era a mulher do lar, né? Falando assim, no popular. Porque eu tinha um relacionamento só com uma pessoa. Sim. Então, assim, a gente tem que ver, cada questão é diferente. Então, assim, parar de culpabilizar as pessoas, que quem tem um vírus do HIV não é culpado de nada. E também não querer se afastar dessa pessoa, porque ela não oferece risco nenhum. Sim. Então, cada vez mais as pessoas precisam ter informações. Cada vez mais. E a gente precisa, sim, de políticas públicas efetivadas para essas mulheres que vivem com HIV e AIDS, para as pessoas no geral, porque
tem uma grande parte que está fora do mercado do trabalho e que uma das coisas também que eu já falei um tempo atrás, assim como tem, não sei se é cotas que chamam, para as pessoas nos espaços com deficiência, né? Sim. Com alguma deficiência, tá no mercado de trabalho, que tenha para as pessoas vivendo também. Uhum. Porque se eu vou para uma empresa e eu não tenho um diagnóstico aberto, eu preciso ir para minhas consultas, né? A gente, quando está com, como eu falei, indetectável, você só tem consulta 2 vezes no ano para o infectologista. Mas tem outros exames que eles pedem. Tem um cuidado de pedir outros exames. Então, eu vou ter que ir me ausentar mais vezes, né? Um hemograma, qualquer outro exame que precise. E aí, quando eu me ausentar da empresa, ela vai querer saber por que eu me ausentei. Sim. E como eu não vou poder falar, ou que se eu trouxer um atestado, digamos que eu preciso me ausentar 2 dias de trabalho, Sim. digamos que seja do São José. Sim. A primeira coisa que ela vai é relacionar. Sim. E a outra coisa que a gente escuta muito, que ainda existe, é a empresa pedir um exame de HIV sem autorização da pessoa. Isso não pode, isso é crime, né? Mas a gente sabe que acontece. Então, a gente precisa cada vez mais realmente levar informação e que ela seja... as pessoas têm esse entendimento, né? Que a pessoa que vive com o vírus, a mulher, ela é uma mulher como outra que não tem. E diz essa questão de... A pessoa que tem o vírus é normal. Gente... Acho que normal, ninguém é, porque de louco todo mundo tem um pouco. E eu sempre falo assim, depois da pandemia, que foi uma coisa que não acabou, mas que, graças a Deus, né, está estabilizado, acho que em 6 meses, se eu não estiver enganada, se descobriu a vacina para a Covid. O mundo se juntou para isso. E em 40 anos a gente não tem a cura para o HIV e AIDS. Então, assim, algo de errado não está certo, como eu costumo usar essa frase. Então, tem que ter mais campanha pública, né? Falar sim, porque a gente só consegue fazer com que as coisas... Não é acabar, é diminuir a questão do preconceito com informação. Sim. Porque quando a pessoa não sabe, pela ignorância do não conhecer, do desconhecimento, eu informo, eu digo. Sim. Mas quando a pessoa tem um preconceito por ter, aí fica difícil. E o preconceito, você sabe que, eu estou falando enquanto a mulher vivendo, mas ele é geral, né? É verdade. O preconceito, ele está aí, ele é geral. Então, eu sempre digo, menos preconceito e mais amor. E entendendo também que essa pessoa que tem o vírus ou que tem a AIDS, ela é o amor da vida de alguém. Sim. Então, assim, eu sou o amor da vida do meu filho, que não é uma pessoa vivendo, né? Eu sou o amor da minha mãe, que não é uma pessoa vivendo. Eu sou o amor do meu pai. Eu sou o amor da vida de alguém, como alguém é o amor da minha vida. Sim. Então, assim, vamos ter a consciência e falar sobre isso e respeitar, né? Porque eu digo, para além do acolhimento, o que a gente quer é respeito. Sim. Porque quando se tem respeito, o resto a gente consegue construir. Eu sempre falo isso. Eu acho que se a gente vivesse numa sociedade com respeito, a gente já teria avançado muito mais, né? E eu acho o movimento, ele tem muito esse condão também de ser um colchão de acolhimento, né, para as pessoas, né? Além de acolhimento, de informação, né? Como você disse, depois do diagnóstico, hoje nós temos um sistema único de saúde que, para o HIV, hoje tem um acolhimento, né? Tem medicação disponível, né? Então, a primeira coisa que foi diagnosticada, né, prova que, como você disse, é um processo para cada pessoa, né? Mas não tem como se deixar de procurar um médico para tomar as medicações e tentar, a partir daquilo ali, seguir, né, a sua vida. Não vai ser da mesma forma, né, mas você conseguir ter uma qualidade de vida, né? E o movimento tem esse papel fundamental, né? E também de estar instigando, né, provocando o poder público das demandas, né, desse coletivo, né, das deficiências que se tem, né, que vai além da pauta da saúde, né? Às vezes da pauta da moradia, que essas mulheres às vezes não têm um lugar para morar.
é da qualificação profissional, que às vezes não tem uma profissão, é do emprego, né, que não consegue ser absorvida pelo mercado de trabalho, uma série de outros problemas que essas mulheres vivem, né, além dessa pauta da saúde, né? Então, eu acho que o movimento ele é muito necessário, né, junto com outros grupos também que se tem, né? Eu acho muito importante o movimento o trabalho que você faz. Eu vejo como você se dedica, né, para isso, né? Nunca vi você falar assim, não posso ir, só se você já tiver duas corras no mesmo horário, mas raramente lhe chama porque você diga que não vai, né? Sempre você está ali disposto, porque você também entende que é importante você se interagir com outros grupos também, né? Não se fechar só nos seus grupos, porque é como você viu, né? O 8M é construído, outros eventos é construído tudo no coletivo, né? E é importante essa interação de vocês e dessa difusão que vocês fazem, né? Falando sobre desmistificando o que é o HIV, né? O que é a AIDS, são coisas diferentes. Falando da prevenção, né? Da importância do preservativo feminino, masculino, do lubrificante. E tudo é uma cadeia da medicação, né? Que já é uma outra etapa daquilo que é importante você procurar um médico, o Hospital São José, para que você possa, né, a ser acolhido ali pelo Sistema Único de Saúde para você ter acesso à sua medicação. Então, assim, é um processo importante, né? E principalmente mesmo com o número de canais de informação que a gente tem, ainda a gente recebe, ainda existe uma cadeia de má informação, né? E eu acho que o trabalho que vocês fazem, quando eu lhe chamo aqui, é exatamente para isso, para que a gente sirva também de um processo educativo, né? E falar disso, mas falar também da Orleanda, que é mãe, que é esposa, que é filha, né? Que existe uma Orleanda, né? Além do movimento, né? Isso. E também falar também sobre a interseção que você faz com outros movimentos que participam de outras coisas, né? Que interagem, né? E vai estar fazendo um trabalho bacana lá junto com todas as empreendedoras, e serve também, quando você leva elas para lá, mexe muito com a autoestima delas, né? Com certeza. Elas se sentem importantes, participativas, né? Então é uma outra dinâmica, né? E aí, Orlando, vamos aqui já encaminhando aqui para o nosso encerramento. Eu queria primeiro agradecer, né, Orlando, assim, pela sua disponibilidade em ter vindo aqui falar um pouco. Eu já tinha a oportunidade de conversar um pouco com a Sabrina sobre essa pauta também. E hoje a gente está trazendo aqui você para falar um pouco também sobre isso e sobre outras coisas, né? Que não, como eu disse, não só se fala sobre isso. E agradecer a sua disponibilidade, pela sua parceria. Eu acho que a gente vem fazendo nos últimos meses, né? Acho que o RTB é um ano que eu já conheço a Orleando, eu acho. Mas nos últimos meses a gente tem um processo de aproximação mais, né? Verdade. A gente está caminhando mais junto, a gente dialoga muito. Eu aprendo muito com a Orleanda também. Eu me lembro, acho que a primeira vez que eu vi a Orleanda, ela foi me explicando, né? Falando sobre o que é o HIV, o que é a AIDS, né? E tudo ali eu vou só absorvendo também, porque para mim é um aprendizado, né? Apesar que sempre quando eu vou conversar, eu busco estudar alguma coisa para não chegar a 100% sem saber. Mas dizer para as pessoas que não usam a palavra portador. Isso, exatamente. Não existe isso. Pessoas vivendo com HIV, né? Foi uma das primeiras coisas que ela me corrigiu, foi isso, né? E aí, desde então, a gente vem aprendendo, e a gente é uma troca mútua, né? Então, vou deixar aqui para você fazer seus agradecimentos finais para a gente já partindo para o encerramento. Tá contigo. Só dizer assim que o movimento ele vai fazer 20 anos esse ano. Sim. Ele existe desde 2004, vendo a necessidade das mulheres ter o seu lugar de fala, né? Uhum. E aí agradecer pelo convite e também agradecer a AME Ceará, na pessoa de Cícera. Dona Cícera. E dizer que, sim, que foi para mim ter conhecido ela, ter conhecido você, muito importante, porque a gente precisa de pessoas que cheguem para somar e fazer a diferença. Sim. Então, assim, estar num espaço de fala é muito importante para a gente levar a voz dessas mulheres. Sim. E, assim, eu acho que agradecer a parceria, né, que eu tenho com o Credileuda, que me ajuda diariamente, me dá essa força, esse suporte, está ali comigo na luta. A outra pessoa também, né, que chegou agora para acrescentar, uma pessoa maravilhosa, gosto demais. Uhum. E a Rede, né, porque
primeiro eu cheguei lá no espaço da RNP, onde é a rede de pessoas, são todas as pessoas, e o movimento está no mesmo espaço, né? Sim. A gente também divide esse espaço lá. E a questão, acho que assim, eu vou deixar aqui, eu vou ler alguma coisa que tem aqui no banner da gente, que eu acho que isso aqui já dá o recado. O acolhimento sem julgamento é determinante para o vínculo ao tratamento das mulheres vivendo com HIV/AIDS. Hoje eu falo por mim, por aquelas que já não podem mais falar, por aquelas que não conseguem falar e por aquelas que nem sabem que têm voz. Então, é isso. E dizer também que, para eu estar aqui, veio muitas outras pessoas antes, né? E uma dessas pessoas que a gente também agradece sempre é Nay Brito, que é uma cidadã que faz parte do Nacional, que lá atrás ela lutou para que a gente estivesse isso aqui hoje. Não foi só ela, né? Sim. Mas estou falando dela enquanto uma mulher militante, cidadã, e que, se você tiver a oportunidade de conhecer a história dela, que vale muito a pena. E agradecer todo o movimento, né? Como eu falei, é um movimento nacional. Então, a Orleanda está aqui hoje porque conheceu esse movimento de mulheres fortes, guerreiras, aguerridas, que estão aí diariamente levando a sua voz para os espaços e dizer que a gente continuaremos, né, na luta, firme e forte, juntas, livres e vivas. Essa é a frase. Ótimo, viu, Orlando? Agradecer mais uma vez aqui sua presença. Reforçar aqui a todo mundo, se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, sigam todas as minhas redes sociais, que a edição vai botar aqui, Instagram, Facebook, TikTok, X. Agradecer aqui ao meu amigo Yarley aqui pelo apoio, né? Perturbo ele também, que só estava de férias, mas já voltou, já estou perturbando de novo. Agradecer ao Gabriel, que toma de conta da edição, e todo mundo da equipe, né? A gente não faz nada sozinho, né? A gente precisa de um grupo de pessoas para que a gente possa estar tocando aqui esse podcast. Então é isso, pessoal. Tamo junto. Até a próxima.